Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Jeremias. Eu queria lhes fazer uma pergunta sem resposta, retórica. Eu queria fazer você pensar comigo sobre a ideia de ser iludido. Já se sentiu iludido? A pergunta não é se você já foi. A pergunta é se você já sentiu-se iludido por alguma coisa, por alguma razão, por algum sentimento, por algum propósito, por algum projeto, por alguma ideia. Já se sentiu iludido dentro de uma ideia de chamado, aonde você creu, você recebeu que Deus lhe chamou. Em determinado tempo ou momento da caminhada ou devido às circunstâncias, já se sentiu iludido? Deus tem uma palavra para você. Não vou falar com quem está iludido. O Espírito Santo está te perguntando se você já se sentiu. E não é esta a mensagem, mas de novo, já que estou falando sobre o que você está sentindo, não custa nada avisar. Cuidado com aquilo que você está sentindo. Pergunta para alguém: já se sentiu iludido? Capítulo de número 20 de Jeremias. No capítulo de número 20, encontra o versículo de número 7. E nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 7. Quantos acharam, diga amém. Amém. Jeremias, capítulo de número 20. A partir do versículo de número 7. Está escrito assim: iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zombam de mim. Porque desde que falo, grito e clamo violência e destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim, e um ludíbrio todo dia. Então disse eu: não me lembrarei dele, eu não falarei mais do seu nome. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e eu estou fatigado ou cansado de sofrer, e não posso, porque ouvi a murmuração de muitos, a terror de todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos todos. Os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem, pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vê os seus pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou
a alma do necessitado da mão dos malfeitores. E você diz amém. Pode se assentar. Louvado seja o Deus eterno, o Todo-Poderoso. Esta palavra tem ardido em meu coração. Fiz menção no versículo alguns dias aqui. E até sugestionei que fosse lido o versículo de número 7 do capítulo de número 20 de Jeremias, onde ele diz: iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zombam de mim. Eu queria que você voltasse a sua atenção para a parte A do versículo 7. Iludiste-me, Senhor, e iludido fiquei. Eu preciso colocar o texto dentro do contexto profético em que está inserido. Jeremias é, na minha concepção, o profeta que tem um ministério mais pesado de todo o Antigo Testamento. O ministério do profeta Jeremias não acontece milagres. Não tem céu cerrando, não tem chuva descendo, não tem visões de vale de ossos secos e nem de exército se levantando no meio do vale. Jeremias não tem a oportunidade que teve Isaías, quando ele diz que no ano da morte do rei Uzias, ele via um Senhor assentado no alto sublime trono. Isaías vê a glória de Deus. Tal como Ezequiel também, no capítulo 10, vê a glória de Deus. Não há pouco, obstante a isto, Jeremias é conhecido como o profeta das lágrimas. Jeremias é um profeta que chora. Jeremias é o profeta mais intercessor que eu conheci no Antigo Testamento. Jeremias manifesta uma graça fora do comum, porque ele está pregando, ministrando e profetizando para alguém cujo coração dele tem um sentimento de amor. E o que ele quer quando profetiza? Ele quer ser ouvido. E ele quer que esse povo atenda àquilo que Deus está falando. Por dentro da mensagem profética de Jeremias, ele está tentando acordar um povo que está dormindo. Ele está tentando colocar um povo no centro da vontade de Deus, que devagarzinho já tinha saído há algum tempo. E existe um Deus no céu que tem o controle de tudo e de todas as coisas, dizendo: eu escolhi este povo e eu vou mostrar para eles que custe o que custar, que dure o tempo que durar, eles vão fazer a minha vontade. Não tem escolha não fazer, não tem escolha não se submeter, não tem escolha não querer. Você só precisa escolher de que maneira você vai se submeter à vontade de Deus. Eu não sei quem ensinou para a gente que temos opções. Foi dito aqui: o mar fechou. Pensar em voltar para o Egito é mole. Eu quero ver o mar abrir de novo para tu voltar. Só abriu para ir. Deus só te deu passagem de ida. Parar é atraso, voltar é suicídio. Eu tenho uma palavra para você: você não tem escolha, você precisa seguir. Então ele está pregando e ministrando para alguém, e as suas mensagens têm ele como ídolo, porque o que eles querem ouvir é mensagens de amor, de graça e de livramento. Só que Deus nunca vai dar para nós dentro de um senso justo que Ele tem.
aquilo que nós não merecemos. Deus nunca vai permitir, dentro de um senso de justiça, nós vivermos aquilo que nós não merecemos. A pergunta é: do que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios males. Jeremias é o profeta que está vivendo os últimos 40 anos do Reino do Sul, Judá. E ele está profetizando que se não houver arrependimento, ele está profetizando que se não houver correção da rota, ele está profetizando que se não houver mudança de comportamento, Deus vai agir. E o que Deus vai fazer? Vai matar? Não, Deus não vai matar, porque Ele tem propósito. Deus não precisa matar, mas Ele sabe permitir a gente sofrer. Deus não precisa matar, mas Ele sabe atrair a gente para o deserto. Deus não precisa matar, mas Ele sabe fechar a porta para atrair a gente. Deus não precisa matar, mas Ele sabe mudar o cenário para nos tornar dependentes dele. Jeremias é alguém que começa o seu ministério colocando já uma desculpa. Deus chama ele e ele não percebeu. E para nós, desde o capítulo 1, não nos dá a entender que ele tem escolha. Deus não está dando para ele uma opção. Parar é atraso. Desistir é suicídio. A opção é avançar. Vou falar de novo para ficar bem avisado. Parar é só atraso, está se atrasando. Desistir é suicídio. Aí Deus te trouxe aqui para te dar uma única opção. Você precisa seguir. Você precisa seguir. Você precisa seguir. Você precisa seguir. Deus diz para ele: não diz eu sou uma criança, porque onde eu te mandar, tu vai. O que eu mandar tu dizer, tu dirás. Se eu mandar edificar, tu não vai fazer outra coisa, tu vai edificar. Mas quando eu mandar derribar, tu não vai edificar, tu vai derribar. Jeremias, eu te chamei, eu te escolhi, e eu não estou te dando uma opção. Eu investi no ministério na tua vida, e você precisa viver ele. Parar é atraso, desistir é suicídio. A opção é avançar. Então ele tem as suas lamúrias. O profeta Jeremias escreve as suas cartas pela ajuda do seu secretário chamado Baruque. E ele escreve as suas profecias. E as suas profecias têm uma narrativa poética. As profecias de Jeremias têm uma narrativa melancólica. E aqui no versículo número 7, quando ele está falando sobre Deus pelo iludido, ele já tinha passado uma noite inteira no cepo. Pastor, o que é o cepo? Era uma madeira que se amarrava ao prisioneiro, amarrava suas mãos de um lado e de outro, colocava sua cabeça dentro da madeira. Em segundo Deuteronômio 25, você dava 40 chibatadas no prisioneiro. E o que Jeremias pode fazer é só sentir a dor. Depois de passar a noite inteira apanhando, alguém solta ele daquele cativeiro e ele ora para Deus, como quem diz: cadê aquilo que o Senhor disse que ia acontecer? Não aconteceu. É por isso que eu estou apanhando. Aquilo que o Senhor disse que ia fazer, o Senhor não fez. É por isso que eu estou passando luta. Cadê? Iludiste-me, iludido eu fiquei. Algumas traduções vai ser mais estranha do que dizer que Deus está iludindo. Ela vai dizer: enganaste-me. Enganado. O Jeremias está falando com o papai, o Deus grandão.
Se você buscar uma semântica da tradução da palavra, ela vai dizer reduzir. Então Jeremias está dizendo: reduziste-me e reduzido fiquei. Sabe o que é reduzir? É diminuir. O Jeremias é de uma família sacerdotal. O Jeremias é de uma família rica. O Jeremias é de uma família bastarda. O pai de Jeremias conhece o dever sacerdotal e ele é sacerdote com toda a sua família. Mas o Jeremias foi reduzido. E ele usa a expressão reduziste-me, que nós também podemos conhecer como iludiste-me. E antes que nós fiquemos aqui pensando sobre a possibilidade de Jeremias está chamando Deus de enganador ou de alguém que ilude. Sabe o que eu tenho aprendido com o Espírito Santo dentro da palavra? É que tem coisa que tu fala que Deus não leva a sério. Diga graças a Deus. Graças a Deus. É que tem oração que tu faz que Deus escuta, mas Ele não leva ao pé da letra. Para nós, no tempo da graça, glória a Deus que o Espírito Santo está aqui. Porque sai de um jeito bruto, sai de um jeito grosso, sai de um jeito estranho. E aí, quando está indo o Espírito Santo que descende por nós, ele vai consertando. E quando chega lá no coração de Deus, o Espírito Santo faz Deus entender exatamente o que nós queremos falar. Porque às vezes o que nós estamos sentindo trai o que a gente fala. Vou falar de novo. Às vezes o que estamos sentindo trai o que a gente fala. A gente fala e não queria falar. Às vezes o que estamos sentindo coloca palavras na nossa boca que na verdade elas não são do coração. Mas o Jeremias está dizendo: mas tu que provas, o Senhor que prova, o justo, que conhece os corações, Ele sabe do que está falando. Sabe? Não sei você, mas alguns aqui devem ter feito. Quem nunca? Senhor, de verdade, não aguento mais. O Espírito Santo fica assim: vai fora. Eu vou desistir. Aí o Espírito Santo vai beber. Ele vai desistir não. Ele vai desistir não. Ele está triste. Ele está chateado, está magoado. Ele está ferido, acabou de trabalhar a noite toda. Se ele quisesse de fato desistir, ele não teria chegado até onde chegou. Eu vou repetir essa palavra para você. Se você de fato quisesse desistir, você não teria chegado até onde chegou. Você não vai desistir. O Jonas também amaldiçoou o dia que ele nasceu. E ele quer a morte. Só que lendo a Bíblia a gente descobre que Jonas quer morte não. Está lá no capítulo 4. Pensa comigo. Ele diz: é melhor que eu morra do que eu viva. Cansadinho. Aí Deus faz uma boboreira. Quem já conhece a rosa? Uma boboreira para o Jonas parar de bobeira. Aí ele gosta. Debaixo da sombra da boboreira ninguém quer morrer mais. Aí Deus faz no outro dia um bicho comer a boboreira. Aí ele fica chateadinho e reclama. Sabe por quê? Porque dá um ventozinho seco. O texto diz que o sol esquenta a mulher dele. E ele reclama. Se ele quer morrer, porque está reclamando que o sol está queimando a cabeça. Se quer morrer, começa a queimar a cabeça. Ele não quer morrer. O Elias também
Lá em 1 Reis, capítulo 19, ele olha para o céu, conversando com Deus, e diz: mata-me, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Satanás. Jezabel quer matar Elias. Se ele quer morrer, por que está fugindo de Jezabel? Não quer morrer, não. O Espírito Santo veio aqui falar com alguém. Ele conhece o teu coração. Ele sabe o que tu pensa. Ele sonda os teus pensamentos. É que tem hora que até o Cristo dentro do Getsemane vai dar uma que desorientado e vai dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele não quer que o Pai passe o cálice, porque foi ele que se entregou. Sabe onde é que nós somos prejudicados? É quando não compreendemos isso. É pecado falar para Deus que quer desistir? Não. É pecado falar para Deus que não aguenta mais? É não, fala para Ele. É pecado falar para Deus que tu não vai mais falar no nome dEle? É não. A gente só dá mole quando conta isso para alguém. Porque os homens não são do nosso coração como Deus. E alguém pode nos julgar mal. Mas Deus está nos ouvindo. E o Espírito Santo aí quer desistir não. Ele não quer parar não. Ele nem vai parar, não vai desistir. Vai não. Ô Elias, vai comer, vai beber, porque ainda é grande a tua caminhada. Ei Jonas, vai voltar pelo mesmo caminho, só que agora tu não vai na tua embarcação, tu não vai na tua dependência, tu vai na minha dependência, na minha dependência. Eu te escondo dentro do peixe, Jonas. Não sou totalitário a ideia de predestinação. Eu estou no meio. Entre Calvinho e Arminio, eu estou aqui. É que na prática, talvez alguns já pegaram, mas alguém ainda vai pegar. Na experiência, tu vai perceber que não dá mais para desistir. Certo? Manacão, pega a você vai perceber que não tem como mais voltar atrás. Vai lá, se engana por um momento. Escuta a música que você quer, mas a música que você escuta não está tocando a tua alma. Escuta a música que você louvava dentro da casa do Senhor. Se ilude, vai lá na festa, vai no baile funk, vai no pagode, mas nunca vai ser igual no dia que tu estava aqui, adorando e bailando na presença de Jesus. Quer mais não? Ele disse aqui, ó: não falarei mais no teu nome. Quando eu disse isso foi um fogo que ficou queimando no meu peito. É esse fogo que o Pedro sentiu. Ele só pode ter sentido esse fogo. Aí ele pergunta: para onde? Para onde iremos? Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Eu já andei para muito lugar, já conheci muita gente, já vivi muita coisa, mas eu descobri que só tu tens as palavras de vida. Parar é atraso. Desistir é suicídio. Avançar é a única opção. Quem é que não
Ah, Senhor, se eu não tivesse parado, talvez eu já estava aqui. Se eu não tivesse parado, talvez eu já tinha passado dessa fase. Ah, Senhor, se eu não tivesse parado, as promessas já teriam se cumprido. Mas para você que ainda não desistiu, as promessas estão paradas junto contigo. A hora que tu andar, ela vai andar. A hora que tu avançar, ela vai avançar. A hora que tu progredir, ela vai progredir. Meu Deus. Promessa só não se cumpre em quem desiste. E tem hora que a gente confunde mesmo o descansar com o desistir. Cansado, né? Tranquilo. Bebe uma água. Conta até 39, 47, 121, 300. Deixa passar o dia. Deixa passar a semana. Pode ser que tu esteja na noite de lágrima, mas deixa chegar o amanhecer, porque tem uma promessa de alegria pro teu amanhecer. Não deixe a tua noite de lágrima comprometer a alegria do teu amanhecer. Eu vou falar de novo. Não deixe a tua noite de lágrima comprometer a alegria do teu amanhecer. Chora, 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 chora mesmo, se espalda. Vai para um lugar isolado, sobe numa laje, dá um grito. Assim, vai para um lugar que não tem ninguém, olha para o outro lado e grita. Bota para fora, esperneia. Se recupere, porque você não tem escolha. Você precisa prosseguir. Você precisa prosseguir. A promessa depende de você prossiga. O meu filho depende de você prossiga. O teu casamento depende de você prossiga. O teu ministério depende de você prossiga. Bendito é o nome do Senhor. Parar é atraso. Desistir é suicídio. Glória! Avançar é a única opção. Foi lindo sair do Egito, não foi? Foi lindo. 10 pragas. Deus dominou o faraó. Fez o faraó pedir candência. Foi lindo. E para libertar o povo, foi bonito. Os egípcios dando ouro para eles. Sabe que esse cara me dava tapa na cara todo dia quando eu era escravo? Tapa na cara, levantava uma praga. Foi bonito. Aí eles saíram do Egito. Olharam. Na experiência da noite foi a primeira coisa que eles viram como sair do Egito. Uma coluna de fogo ia adiante deles. Oh, que lindo, que maravilha. Olha que ficante. Ela vai indo, eles vão indo. Ela vai avançando, eles vão avançando. O dia amanhece. A coluna de fogo vira uma coluna de fumaça, de nuvem. Aonde eles vão, o salmo aquece. Aonde eles vão, o salmo está lindo. A sandália não fica velha, a roupa não fica velha, as pernas não se latem. O que eles ainda não sabem é que Deus vai deixar eles sem opção. De repente eles param, mas e quando pensam, se teimar, vamos. Tem faraó. Se tem faraó, vamos. Tem pedra. Para lá não. Para lá não dá.
Desistir é suicídio. Parar é atraso. A única opção é seguir. É isso que Deus estava querendo explicar para os irmãos. Moisés, a única opção é dizer para o povo: marcha, não precisa agradar a mim. Você sabe que tem que chegar em Canaã. Ninguém vai te dominar, ninguém vai te impedir, ninguém vai te controlar. Eu vou abrir mar para você chegar, eu vou prover colonize para te alimentar, eu vou prover água para cá, mas você vai chegar. Só que a mente buga, né, gente? Como assim? Quando nós somos atraídos para um lugar de morte. Como assim, Deus? Que negócio é esse? Que tu me chamou? Cadê? Cadê que o Senhor me tirou pra quê? Ah, pra isso era melhor estar lá. Outra coisa que não leva em conta é nada. Aonde? Aonde que tu agora tá pior do que quando estava lá? Ah, quer me enganar? Com toda a prova, com toda a luta. Não. Porque agora eu passo luta, mas eu estou livre. Lá eu passava luta também, só que eu estava preso. Lá eu não podia reagir. Por estar preso, eu só apanhava. Mas ele nos libertou. Reaja para bater. Reaja para bater. Bendito é o nome de Deus. E não disse, me fez promessas, disse que ia fazer. E detalhe, Deus é especialista em nos tornar dependentes dele. Por quê? Porque se só não acontecesse o que ele falou, tá tranquilo. E quando não acontece o que ele falou, e ainda piora o que está. Aí o joelho tem que gritar. Aí não tem jeito. Aí é fazer igual o salmista. Levo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar os meus pés. Aquele que me guarda não prosperejará e nem dormitará ao guarda de Israel. O Senhor é minha sombra, minha direita. O sol não molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor me guardará de todo mal, guardará minha prata e guardará minha saída. Fala pra ninguém não. Ei, você acredita que Deus está falando com alguém aqui? Aí Deus está falando assim, ó, ei, fala pra ninguém não. Fala não com ninguém não. Jesus sabia a oração que ele ia fazer. Ele sabia. Ele sabe, ele é intencional. Porque senão ia todo mundo orar com ele. Mas ele quer um espaço reservado. Porque o que ele vai falar, nem todo mundo tem estrutura para ouvir. E leva 12, leva 11, tem outro. Já estava por aí. E ele fala, vocês ficam aqui. Nunca ele fez isso. Sempre que ele foi com eles, olha todo mundo junto. Só que naquele dia ele tinha que dar uma desabafada. Tinha uma cruz esperando ele, muita pressão. Tem que deixar sair. Era tanta pressão que ele suou gotas de sangue, é muita pressão. Nessa hora ele disse, pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se André tivesse ouvido isso, não nosso, mas André podia dizer, ele está querendo desistir. Se ele está querendo desistir, o que a gente está fazendo aqui? Mas ele tem alguém com ele que é um pouco íntimo e que
está ouvindo a oração marcada longe, nem está com ele. É gente que está quietinho, observando o que ele está fazendo. É gente que está quietinho, observando o que ele está falando. Sabe o que acontece? Ei, quando nós falamos para quem não tem estrutura para ouvir o que nós estamos vivendo e pensando, nós desestimulamos a fé de alguém. E aí, você que sabe que não tem opção, volta. Você volta bem. Você volta tranquilo. Mas alguém que não tinha a mesma estrutura que você, foi de ralo. Que é o conselho de Jesus. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Deus em secreto. E o Deus que te ouve em secreto, Ele vai te recompensar em secreto. Gente, não sei você, mas a melhor coisa quando tu quer desabafar é alguém que não fala nada. Eu sou assim. Eu tô no momento de falar. Aí enquanto a pessoa quer falar isso comigo, tu vai, não tem isso. Tu vai desabafar com alguém, tu vai levar um problema seu para alguém, ele vem comigo. Tu fica pensando assim, cara, tá muito pior que eu. Tá muito pior que eu, tá muito ruim, né? Você que tava ruim. O pai fica só te ouvindo. O pai não fala nada. Aí tu fala, tá doendo, pai. Aí tu fala, pai, eu não esperava, pai. Aí tu fala, doeu porque eu não esperava. Fala pro pai, o pai sabe. O pai, e porque tá doendo muito, talvez eu acho que eu nem vou conseguir mais. O pai tá quietinho, ele não tá te julgando, ele não tá desistindo de você, ele sabe que é o momento de desabafar, é o momento de botar pra fora. Mas tem fogo que queima dentro do teu peito. Se queimou no peito do Jeremias, vai queimar no meu peito, no seu peito também. Você não vai desistir, eu não vou desistir, nós não podemos desistir. Porque desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção, Jeremias. Iludiste-me. Deixa eu apertar até caçada aqui disso daqui. O Senhor me iludiu. Eu pensei que era uma coisa. Aqui. Porque se você for procurar o que é ilusão no dicionário, ilusão é pensar errado acerca de alguma coisa. Ilusão é ter uma ideia daquilo que não é. E o que Deus está entendendo aqui, nesses casos de Jonas, de Elias, de Jeremias, de Alex, de Adber, é que na verdade nós não estamos dizendo que ele nos iludiu. É que nós, de uma certa forma, por alguma razão, deixamos se iludir. Aí até que a ficha cai, tu percebe que não é sacerdote, que é profeta. E quando tu aceita que é profeta, tu para de sofrer porque não é sacerdote. Não, mas desde pequenininho, negócio aqui, ó. Desde pequenininho. Qual é a minha expectativa? Sacerdote. Vovô foi sacerdote. Papai sacerdote. Meus tios sacerdote. Geral sacerdote. E eu? Pronto. As pessoas estão ficando doidas na igreja. Porque geraram uma expectativa daquilo que elas não são. E quando você gera uma expectativa daquilo que você não é, você compromete o propósito para o que Deus te chamou. Eu, garotão na igreja, meninão, queria tocar bateria. O que eu queria? Tocar bateria. Era maneiro. Já batia pandeiro. Aprendi a tocar pandeiro lá no casamento. Na casada mesmo que entra no casamento. Recebemos Jesus Cristo. Ele é o nosso Pai. Eu falei, você é baterista. Aí lá onde eu podia ser baterista, tinha umas 10 na minha frente. Eu tinha que ficar orando para os caras passar mal, ficar doente. Vou desviar quando eu falava, você baterista, fulano de toca fraca, na fé. Eu falei, graças a Deus.
Pelo amor do Senhor, não dá uma oportunidade para mim. Olha ele, meu irmão, não fala tudo de já não, gente. Aí eu ia para a bateria e comecei a tocar. Só que na bateria eu percebia que eu não tinha coordenação motora. Eu não tenho muita coordenação motora, eu sou meio atrapalhado. Eu fui me levantar da barbearia que eu estava agora no salão, quase que eu destruo o salão do carro. Só no levantar da cadeira. O cara falou, tá bom. Quando ele tirou aquela parada, eu levantei, pisei no lado da cadeira, a cadeira veio atrás de mim, eu apoiando o negócio aqui, ele me segurou. Eu não sei como é que eu consegui dirigir. O negócio do poder do. Puxa vida, se eu tivesse coordenação motora, cara, eu ia voar aqui. É que eu não tenho. Aí eu descobri que ou eu prestava atenção no culto, ou eu tocava. E se eu só tocasse e não cultuasse, eu ia ficar fraco na fé. Falei, agora eu vou tocar então guitarra. E peguei na guitarra, e não tinha quem fizesse eu tocar guitarra com vida. Você vê que eu sou insistente, depois de casar, depois de muitos anos, eu falei com ele, Eric, vamos comprar um violão e vamos fazer aula de violão. E aí eu e Eric tocar violão, fazer aula de violão. O professor estava ali, era sentado, mandava a gente ficar fazendo assim, tá vendo essas cordas? 7 cordas, né? Isso. Então toca de cima para baixo, de baixo para cima. E ia embora, para beber água. E eu ficava lá com ele assim, nós estamos tocando violão? Tom, 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 tom. Preciso me dedicar a notas, preciso ver limpar, preciso aprender. E eu não fui chamado para aquilo. Eu fui deixando de exercer aquilo que eu fui chamado. Quando você gera expectativa para aquilo que você não é chamado, você compromete o propósito para o que você foi chamado. Jeremias. Falei, quer saber? Vou tocar bateria não. Vou tocar bateria não. Eu vou cantar agora. Que isso, né? Comecei a cantar. Eu ia cantar aqui a dessa, cara. A Estela me derrubou. Quando ela não está aqui, vocês sabem que quando ela não está aqui, eu canto. Mas eu falei, jamais está feliz. Acanhada. Me ajuda. Acanhada é minha mãe. Tá gentil, né? Você vai cantar, Alex. Falei, beleza. Eu vou cantar. E comecei a cantar. Até alguém do Ministério do Louvor que eu estava cantando na igreja falar assim, ó. Queria falar uma coisa com o irmão, porque o irmão me atrapalha na hora que está cantando. Olha que edificante, no ensaio. E quando tu olha para a santa e ela canta pior do que o rei do Papa. Eu falei, vou comer uma coisa era o professor dizendo que eu estou mal. Será Deus falando para mim, sai daí. Eu falei, eu estou te atrapalhando. Ela falou, você me atrapalha. Teu timbre de voz me atrapalha, tua voz me atrapalha, você me atrapalha. Eu falei, mas que desgraça que eu estou fazendo aqui. E eu saí daquilo. Porque às vezes a gente quer insistir naquilo que não dá para perder tempo. É aqui que as pessoas estão se atrapalhando, porque está pensando que está na igreja como se tivesse um parque de diversão. O que eu quero? Andar de roda gigante. Então eu paro. O que eu quero? Andar de carrinho bate-bate. Só que aqui dentro, você precisa atender um propósito para qual Deus avisou para ele lá, para Jeremias. No ventre da tua mãe eu já te santifiquei e as nações eu já te dei por profeta. Aleluia! Não vai negar, sacerdote. Aí era aqui que ele percebe, então tu me reduziste. Sabe o que eu amo isso daqui, Paulo? É que ele diz assim, tu lutaste contra mim. Pô, mas isso aqui é óbvio. Ele está falando para Deus. Deus, tu lutaste contra mim e prevaleceste. Então havia uma luta. Para quê? Para quem vai lutar com alguém maior que você? Para quem vai lutar? Vai medir força com quem é maior que você? Para quê?
Foi o aviso de Jesus para Paulo. Ô Paulo, tu é matador, tu é fortão mesmo, mas vai ser duro para você ficar recalcitrando contra esses aguilhões. Os aguilhões é meu, aí você luta, eu aperto, você sente. Os aguilhões eu coloquei, eu te envolvi. Tu és um vaso escolhido para mim. É duro ficar lutando contra esses aguilhões. Ei. O Espírito Santo está colocando alguém na correnteza do teu ministério, e Ele está dizendo para você: só deixa te conduzir, só deixa o rio te conduzir. Não trava, não luta. Você é bobo. Você não está vendo que não está dando certo? Você não está vendo que está atrasando? Você não está vendo que desistiu? Parar é atraso. Deixa você. Que lute não. Eu ainda tenho promessa. Ela passa. Quem lê o livro de Jeremias percebe que Jeremias está vivo quando as profecias estão se cumprindo. Ele está vendo Nabucodonosor vindo. Jeremias profetizou muito sobre o Nabucodonosor, sem nunca ter visto, sem nunca ter imaginado como ele era. Mas ele vai sobreviver às lutas, às perseguições, os percalços, as ludibriações da sua mente conferente ao seu ministério. Só para Deus mostrar para ele que na medida que ele vive o que Deus quer, ele vai ver o que Deus prometeu. Deus está querendo mostrar para alguém que na medida que você vive o que Deus quer, você vai ver o que Deus te prometeu. Vou falar de novo. Se você viver o que Deus quer, os teus olhos vão ver o que Ele te prometeu. Cadê você que acredita nessa palavra? Pode aplaudir a palavra do Senhor. Pode adorar o nome do Deus que te escolheu para uma obra. E Ele não te deu outra opção. Desistir. Avançar é a tua única opção. Maravilha, que